Alô, alô pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui então mais uma live dessa semana, quarta-feira. Enquanto eu vou esperando aqui o pessoal entrar, vou abrindo aqui também as perguntas que me mandaram sobre o assunto de hoje. E o tema dessa live, aliás, a gente quer mais uma vez um abraço aí, ó, Partido Novo Niterói, sempre presente. A galera toda que está entrando, Gilson Almeida, Marralo Viagens, um abraço a todos vocês. E a live de hoje, a ideia, Bruno Mega também aí, ó. Hoje, infelizmente, eu não tenho ninguém aqui comigo nesta live de hoje, mas a ideia é que a gente faça uma interação constante, que eu esteja aqui para vocês, à disposição de todo mundo que estiver assistindo e queira tirar dúvidas sobre a questão do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa rolando, tem muitas dúvidas sobre questões, sobre o que é fato, o que não é fato, o que é fake, o que não é. Vinícius, que tem um sobrenome parecido com o meu aí, ó, Vinícius Bulhões, venha pra Bahia arrumar aqui a política. Pô, Vinícius, obrigado. Eu adoro a Bahia. Bahia maravilhosa. Já tive a oportunidade de visitar algumas vezes e para quem ainda não foi, recomendo. Uma terra com uma energia incrível. Vale a pena conhecer. Então, um abraço aí para você, Vinícius, e todos os baianos também. E voltando aqui ao nosso tema de hoje, a gente abriu para que vocês pudessem mandar questões, para que vocês pudessem mandar temas, perguntas, enfim, tudo aquilo que tem saído na mídia e tem causado um pouco de confusão sobre o que é fato, o que é fake, o que a gente pode esclarecer e o que não pode, o que está rolando, o que não está, e essa confusão toda, e ministro sai, ministro fica, e aí tem compra de secretarias diversas que estão causando uma certa comoção também, em relação ao que está sendo feito, como é que a gente está fiscalizando tudo isso, enfim, tema é o que não falta, e muito menos aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado que já de muito tempo passa por diversas dificuldades. Então eu vou abrir, claro, o pessoal que está entrando agora, ó, se vocês quiserem mandar qualquer questão, hoje é o dia do como é que chama aquele, em inglês, né, fact check, checagem dos fatos. Hoje é o dia da gente discutir sobre o que é fato, o que é fake, o que a gente sabe que está rolando, o que pode ser esclarecido melhor, o que vocês têm de dúvida, e eu me coloco então aqui nessa próxima meia hora de live que a gente tem juntos para esclarecer o que vocês quiserem, a dúvida que vocês quiserem e tudo que vocês quiserem esclarecer sobre esse tema ou sobre outros temas que vocês estejam interessados. Então eu vou abrir aqui para a gente começar algumas questões e alguns fatos importantes sobre esse tema que a gente cada vez agora tem novas novidades, né? Cada semana que passa uma novidade aparece, alguma questão nova aparece, né? Discussão sobre isolamento, se tem que ter isolamento, se não tem que ter isolamento, como é que é isso, como é que é aquilo. A Aline está mandando uma mensagem aqui, ó, pedindo ajuda para empreendedoras de Itaboraí que estão passando necessidade. Aline, muito bom você tocar nesse ponto. Sabe por quê? Porque a gente está sentindo muita falta e cobrando muito, Aline, um plano econômico que faça sentido e que dê uma certa tranquilidade e diminua a ansiedade das pessoas para que a gente possa ter uma clareza no fim do túnel sobre o nosso momento atual e o nosso dia seguinte. Falta esse plano econômico aqui no estado do Rio de Janeiro, não foi apresentado, embora a gente venha cobrando reiteradamente, ele não foi apresentado, mas também falta esse plano em âmbito nacional. Em âmbito nacional, a gente vê que algumas medidas já foram levadas adiante, né? Eu acho que há uma conversa muito ativa sobre linhas de crédito para que salvem os caixas dos pequenos empreendedores, para que eles possam ter acesso a isso. Então, salvo engano, o BNDES está fazendo, a Caixa está fazendo, e aqui no Rio a AGE deveria estar fazendo, a Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio. Inclusive, a gente chegou a votar um projeto na Assembleia para desburocratizar o processo de obtenção desse crédito. E eu acho que esse é o maior desafio agora, né? O maior desafio é que a gente tenha crédito disponível na praça e num valor acessível de juros para que as pessoas possam manter vivas as suas empresas e os caixas das suas empresas e com isso emprego e renda, né? Então acho que esse é um dos momentos mais críticos também de como fazer isso. Como fazer isso, a gente teve essa discussão lá na Assembleia Legislativa, na Comissão de Economia, porque nesse momento a gente tem, por um lado, um problema fiscal, que não é de hoje,
vocês todos acompanharam a discussão da reforma da Previdência, dos ajustes fiscais necessários para o Brasil entrar de volta nos eixos. E no meio dessa discussão das reformas, que eu acho deveriam estar em pauta agora, a gente deveria estar pautando essas reformas agora, mais do que nunca. A gente precisa dessas reformas estruturantes. A reforma administrativa agora é absolutamente fundamental. A reforma tributária agora é absolutamente fundamental. Tudo isso faz parte de um pacote econômico que vai fazer uma diferença daqui para frente. Então, se por um lado a gente tem a questão fiscal que precisa ser resolvida, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que está quebrado, a gente tem, de um outro lado, nesse momento, uma necessidade, sim, de ajuda e, de certa forma, de abrir espaço para o crédito, né? Então, é uma discussão super complexa, porque a gente tem crise tanto na oferta, né? Ou seja, produtos disponíveis, serviços disponíveis, mas a gente está tendo também, em paralelo a isso, um problema na demanda, porque as pessoas não estão consumindo, e nas cadeias de produção do mundo também. Então, mais do que nunca, eu acho que a gente não tem que inventar a roda. Acho que inventar a roda não vai tirar a gente do atoleiro que a gente se encontrou. Só dar uma pausa aqui para dar um oi pro Gama, um grande abraço, Gustavo, lá de São Paulo também, Simpson aqui, ó, meu primo, prestigiando hoje. E voltando para esse tema aqui que a gente estava falando, mais do que nunca, no meu entender, a gente deveria estar seguindo sim as agendas de reformas e muito relacionada à questão fiscal para dar um alívio também, deixar que as pessoas tenham mais tempo para pagar os seus impostos, para que as pessoas tenham mais tempo e tenham menor impacto nos seus caixas. Ou seja, nesse momento a gente deveria estar liberando as pessoas de pagar impostos, a gente deveria estar alongando esse prazo. Para conseguir fazer isso do ponto de vista fiscal, a gente tem que fazer um dever de casa também, um outro aspecto que a gente já vinha fazendo, que é a questão administrativa, a questão das revisões, a questão da reforma tributária. Eu acho que isso não deixou de ser urgente, eu acho que isso continua sendo urgente, porque isso é estruturante, isso são coisas grandes que fazem uma grande diferença para a gente poder sair maior dessa crise. Um abraço aí para o Lobão Rude, tudo bem? Bem-vindo. Bruno Mega colocando aqui para a gente também, ó, eu vi dos deputados indignados com o Witzel escondendo os contratos, dizem que comprou o respirador pelo dobro do preço. Bruno, é fato que houve muitas denúncias em relação a isso, tá? E várias comissões, isso está sendo muito discutido na Assembleia, inclusive está sendo proposta uma CPI para apurar e investigar isso, e eu apoio essa CPI, eu ajudei a minha assinatura para essa CPI, né, para que ela possa seguir adiante. Eu acho que ela é importante para investigar e dar respostas à população. Eu não posso afirmar hoje que houve irregularidades, por isso a importância da investigação. Eu digo que eu não posso afirmar, não significa que não aconteceu, só significa que há suspeitas que devem ser investigadas. A gente sabe que nessa questão do preço, nesse momento, no mundo todo, há um aumento de preço generalizado também, então a gente precisa levar isso em consideração, mas isso não significa que não tenha tido algum problema ou alguma questão estranha. Só digo que a gente tem que ter muita tranquilidade para investigar e fazer o papel do deputado também, que é o papel de investigador. Eu sei que o Ministério Público do Rio de Janeiro também já abriu investigações, também está em cima desse tema, então eu acredito que esses contratos serão investigados em detalhes e, se houver alguma irregularidade constatada, algum crime cometido, sem dúvida nenhuma, os responsáveis terão que, no final do dia, responder por isso, né? Então, eu acho que a gente está num caminho positivo de investigação em relação a essas denúncias. E a gente não pode tirar o olho da bola também, que é o nosso problema agora, também do combate ao coronavírus, que é um dos grandes problemas, além de todas as dificuldades que a gente já vinha enfrentando, né? E um dos temas também que o pessoal trouxe bastante aqui para mim, e pessoal que está entrando agora, por favor, sintam 100% à vontade para a gente discutir qualquer tema aqui. Eu estou discutindo fatos ou fakes do coronavírus, porém, isso aqui é um fórum livre hoje, como a gente não tem um convidado específico, teremos outros nas próximas lives, certamente a gente já está entrando em contato com alguns. Fiz um convite hoje para o Osterman, lá, deputado estadual do Novo no Rio Grande do Sul, fiz um convite para ele, para a gente fazer uma live conjunto também. Tem outras pessoas super legais que estão se dispondo a participar,
Então, para as próximas semanas, a gente vai intensificar essas lives aqui, uma participação de mais pessoas, de preferência de setores diferentes também, para trazer um pouquinho do debate, trazer um pouquinho da visão delas em relação a tudo que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma das coisas que trouxeram para a gente também foi a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, se ela de fato funciona ou se ela não funciona. E a resposta, eu acho que está no Ministério da Saúde, né, que trouxe uma resposta aqui, que eu vou ler para vocês, que é o seguinte: a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos indicados para uso de curto prazo, apenas em pacientes graves hospitalizados devido ao coronavírus. Elas servirão como complemento para os outros suportes utilizados para o tratamento, como assistência ventilatória, os respiradores, e as medicações para os sintomas como febre e mal-estar. Então acho que a gente tem que parar de debater esse assunto, cloroquina ou hidroxicloroquina. É fato que ela está fazendo parte de alguns tratamentos, sim, tanto experimentais como alguns de sucesso no Brasil e no mundo, aliado a outros instrumentos suplementares, como os aparelhos respiratórios ou outros medicamentos, dependendo do paciente. E ela não é também a salvação da lavoura, como foi vendido. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ela é, sim, um dos elementos importantes, mas ela não é o elemento absolutamente central para resolver o problema que a gente vive hoje. Então, eu acho que isso é uma polêmica que não deveria sequer estar sendo debatida nesse momento, porque ela só faz parte do tratamento, mas ela não é uma cura milagrosa que vai resolver todos os nossos problemas. Ela compõe, sim, os tratamentos e a sua implicação está sendo estudada ainda, está sendo verificada para que a gente possa entender de fato quais são os efeitos em todas as pessoas. A Andréia está colocando aqui, Andréia Gimenez, a vigilância sobre o uso das verbas que estão dispensadas de licitação tem que ser rígido. Andréia, sim, eu acabei de comentar isso aqui, está sendo rígido, tanto pela Assembleia Legislativa, que deve votar uma CPI nesse assunto, está proposta lá, com o nosso apoio inclusive, como também pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que já abriu investigações relacionadas a esse tema do uso das verbas e das dispensas de licitação. Isso, para vocês entenderem, é um efeito de quando você declara um estado de calamidade, né? Porque a urgência de algumas contratações que são importantes, sim, e não significa que tem algum tipo de falcatrua ali, mas a urgência delas abre mão de alguns requisitos da lei de licitações, que é uma burocracia a mais ali, que em tese é montada para que você possa fazer contratações da forma menos pessoal e mais republicana possível. Infelizmente, as pessoas usam desse expediente para falcatruas, como a gente conhece, mas quando você declara um estado de calamidade, como está sendo declarado no estado do Rio, foi declarado e agora será estendido a vários municípios do Rio, você libera esses requisitos da lei de licitações, dada a urgência justificada para determinadas compras, por exemplo, respiradores. Então é uma urgência comprar respiradores, então você flexibiliza essa lei de licitações para que seja possível que o gestor público consiga adquirir de uma forma menos burocrática e mais facilitada junto ao mercado a compra desses respiradores, ou de máscara, ou de um medicamento, ou de leito, ou sei lá, qualquer coisa que seja absolutamente necessária nesse momento de crise para ser, né, adquirida. Mas isso não é um cheque em branco, isso não significa que as pessoas podem usar isso para cometer corrupção, e infelizmente a gente sabe que isso acontece no nosso país, e isso infelizmente pode acontecer. Então isso está sendo realmente bem acompanhado de perto por nós, pela Assembleia Legislativa também, e agora pelo Ministério Público. Isso não está largado, não está solto, e as pessoas estão em cima desse tema para não deixar que esse tipo de falcatrua aconteça e que a gente possa mais uma vez ter problema. Se eu tivesse que chutar, e eu estou apenas especulando aqui, possivelmente vão achar alguma irregularidade. Eu acho muito pouco provável que não tenha acontecido nada, né? Porque onde há fumaça, normalmente há fogo. Mas não dá para a gente afirmar agora, nesse momento, sob pena de sermos irresponsáveis, não dá para a gente afirmar
com todas as letras, porque a gente não tem todos os elementos para dizer absoluta certeza que isso está acontecendo ou não. Então, tem que ser investigado com seriedade, investigado a fundo, para que seja dada uma resposta para toda a população. Beleza? O Partido Novo Niterói está dizendo que foi aberto um inquérito em Niterói também. Que bom. Né? Quem não deve não teme. Então, abrir inquérito, gente, também é uma coisa saudável. É importante que as pessoas investiguem. Por que não investigar? Acho que investigar é sempre necessário e importante. Não significa que vai ter coisas erradas. Pode ser que tenham coisas erradas, pode ser que não. Mas investigar é sempre saudável e sempre importante para que as pessoas possam, enfim, ter uma clareza do que está rolando. Uma das perguntas que me mandaram aqui, e eu estou aberto a perguntas de vocês também, foi: após testar positivo, o organismo está imune, parcial ou total? Então, tem um dos principais infectologistas nos Estados Unidos, que chama Anthony Fauci, ele diz o seguinte, que todas as evidências científicas é que a probabilidade de reinfecção, ou seja, de ficar novamente doente, é muito baixa. Então, as melhores cabeças aí do mundo em relação a infecções, imunidade e tudo mais, estão afirmando que a possibilidade de você ter uma reincidência é muito baixa. Porém, como todo início de doenças que a gente não entende ainda muito bem, a gente tem acompanhado que isso aconteceu, acho que na China. Parece que algumas pessoas ficaram doentes, mesmo já tendo tido a doença, elas tiveram uma reincidência, né? Acho que na China ou no Japão, se não me engano. Então, apesar dos infectologistas dizerem hoje que a chance é remota de você ficar doente novamente se você já teve a doença, ainda assim existem casos que estão aparecendo por aí de uma reincidência. Então a gente tem que ficar de olho, tem que levar a sério, tem que entender, e a ciência está em cima disso, para entender se de fato há uma possibilidade de reincidência ou não, mas a princípio, em primeiro momento, quem já teve a doença, quem já ficou infectado, não se infecta novamente pela doença. Outra pergunta que me mandaram aqui interessante: o governador pode me prender se eu desrespeitar a quarentena? Então a galera está com medo de ser presa pelo governador se desrespeitar a quarentena. E no dia 30 de... quando foi aqui? 30 de março, o governador tinha dito que quem saísse, acho que foi dia 30 de março, que quem saísse na rua poderia ser preso. Olha, no meu entendimento, não. Não estou dizendo com isso para vocês saírem de casa e desrespeitarem a quarentena. Por favor, não entendam dessa forma. Mas eu entendo que não pode ser preso. Poderia ser estabelecida por decreto, que ainda não existe, ou por lei, uma multa para quem descumprisse. Mas prisão, no meu entender, é de competência do Congresso Nacional, tá? Ou de um decreto da Presidência da República que seja validado no Congresso, medida provisória, que autorize essa prisão, porque a gente está falando de crime, e crime, no meu entender, não está na esfera de competência de decisão do governo estadual. Só multas administrativas, que hoje não estão ainda em vigor. Então, hoje é sim um pedido, hoje é sim uma forte recomendação para que as pessoas respeitem o isolamento social. E essa recomendação, até onde eu entendo, vem com base no acompanhamento de números feito pela Secretaria de Saúde, em acompanhamento também com o Ministério da Saúde, que mantém essa recomendação do isolamento social, para o que a gente fala que é o achatamento da curva, né? Ou seja, que a gente tenha menos casos num período mais alongado, o sistema de saúde não entre em colapso, e a gente não tenha um enorme problema, uma grande pancada aqui. Então essa é a recomendação da Secretaria de Saúde e a recomendação do Ministério da Saúde. Então, respondendo novamente, o governador pode te... Voltei. O governador pode te prender por desrespeitar isso? Não. No meu entender, não. Sem lei federal dizendo que isso é um crime, no meu entender, o governador não pode te prender por desrespeitar o isolamento social, mas ele poderia eventualmente instituir uma multa, e a isso ele poderia fazer, mas não tenho notícias de que ele tenha feito isso, tá? Então, fiquem tranquilos, se vocês forem presos alguma coisa, chamem um advogado
o advogado provavelmente cuidará do seu caso e você não ficará preso, porque nesse momento não tem nenhuma razão para isso. Outra pergunta que veio para mim aqui: de que forma a iniciativa privada pode ajudar e quais as possíveis parcerias entre elas e o Estado? Bom, primeiro eu quero contar para vocês que, junto com o Renan Ferreirinha e com o Carlos Caiado, deputados estaduais, eu dei entrada num projeto de lei para a gente aumentar a isenção, ampliar muito a isenção na tributação sobre doações, praticamente eliminar o imposto sobre doação para filantropia, para fins humanos. A gente vem falando isso toda hora, né? O amor não se tributa, o amor se incentiva. E doar com fins filantrópicos, no nosso entender, é um gesto de amor, é um gesto de amor ao próximo, é um gesto de solidariedade do cidadão. Então a gente não acha que faça sentido que tenha nenhuma cobrança de imposto em cima de filantropia, do ato de doar. Isso para nós é um absurdo, é uma concepção equivocada. A gente tem que incentivar doações, né, das pessoas para quem precisa, ou para quem institutos que ajudam, que apoiam. A gente tem que incentivar isso, a gente tem que incentivar essa mobilização, a gente tem que incentivar que empresas também possam doar sem ter que pagar imposto e que as pessoas possam fazer esse gesto sem ser tributados. Então a gente acha que a iniciativa privada hoje, como já está fazendo, e eu vejo isso bastante, com um movimento União Rio, do qual eu faço parte, é um prazer imenso ver as pessoas tocando lá, a gente tem ajudado bastante, mas além do União Rio, vários outros movimentos no Brasil inteiro que estão fazendo toda a diferença, conseguindo levantar recursos, cestas básicas, conseguindo fazer doações para quem precisa, para quem está nas ruas, restaurantes doando alimentos para quem está nas ruas também, para os abrigos, enfim, a gente está vendo uma onda de mobilização da sociedade que é incrível, que é extremamente positiva e que, no meu entender, tem que ser permanente, porque são atos nobres de doar, de ajudar e de sentir responsabilidade, que é responsável também pelo problema do próximo, das pessoas que estão do nosso lado e que aquilo também nos afeta. Então essa eu acho que é a grande participação que a iniciativa privada pode ter. Inclusive, o União Rio conseguiu levantar uma grana boa para doar, para reconstruir leitos, acho que até 50 leitos de um hospital no Fundão. Então fez uma grande diferença, conseguiram colocar os leitos, estão conseguindo colocar os leitos de novo para funcionar, enfim, então está sendo bem interessante. O César daqui, a Estela, oi Estela, sempre presente, um grande abraço para você. Descendo aqui para o César: qual o posicionamento do Partido Novo quanto à queda de braço do isolamento forçado e a afirmação de que este procedimento é desnecessário e prejudicial à economia? César, é o seguinte, o posicionamento do Novo tem sido da gente seguir as recomendações das autoridades de saúde. As pessoas que hoje têm maior condição de fazer uma avaliação de política pública em relação à necessidade ou não de isolamento social e o grau desse isolamento, no meu entender, são as autoridades de saúde. Elas têm os números de leitos, elas estão sentindo o problema na ponta, elas têm os dados, ela tem acesso a informações que muitas vezes nós que não estamos nessa linha de frente não temos. Então, o que a gente tem que fazer, claro, mesmo com um senso crítico, que tem que estar sempre presente, mas no meu entender o que nós temos que fazer é confiar, sim, nas recomendações das autoridades de saúde. Tá? Eu acho que essa é a recomendação que, de um modo geral, não são todos os deputados e mandatários do Novo que têm esse posicionamento, e a gente respeita, discorda, mas respeita, claro, as pessoas podem ter o seu senso crítico e a sua própria avaliação, mas na nossa avaliação é um momento de respeitar, sim, e dar credibilidade às autoridades de saúde do país, às secretarias de saúde, junto ao Ministério de Saúde, e sim à Organização Mundial de Saúde, que tem acessos aos números, às informações, para que possam fazer as melhores recomendações. A gente vê que países, por exemplo, como a Nova Zelândia, seguiram os procedimentos, achataram a curva e já estão conseguindo se programar para reabrir rápido.
A Alemanha, que também adotou procedimentos semelhantes, está conseguindo já reabrir gradualmente. Então, quando você faz esse achatamento dessa curva, pelo que está sendo visto, pelo que a gente consegue ver em outros países, rápido, você evita a crise, você mais rápido consegue sair de uma situação de isolamento social e gradativamente volta com as atividades econômicas. Porque também, no nosso entender, não adianta você deixar a bola explodir, ter todo mundo doente, ter morte pra caramba, milhares e milhares de mortes, como em vários países está acontecendo, que a gente está vendo, e você vai ter um problema da produtividade, você vai ter um problema maior de longo prazo, porque não adianta deixar o vírus circular com tanta velocidade, pelo que a gente está vendo em outros países, e essa velocidade que isso vai ganhando gera não só um possível colapso no sistema de saúde, quando não tem mais espaço, nem no privado, nem no público, para as pessoas serem atendidas, quanto uma crise humana e humanitária de milhares e milhares de mortes, como a gente já viu também em países que demoraram para levar a sério as recomendações das autoridades de saúde. Então, esse é o meu posicionamento para você, César, e eu acredito que muitos do Novo também têm esse posicionamento, mas isso não significa, em absoluto, que nós sejamos insensíveis à questão econômica. Pelo contrário. Na verdade, a defesa para seguir essas recomendações é uma defesa também da economia abrir o mais rápido possível. Porque o que a gente entende e o que a gente viu de países que estão conseguindo desenvolver isso é que quanto mais rápido isso se resolveu, logo as pessoas voltaram, logo a atividade volta, e aí as coisas podem acontecer e você precisa, em paralelo, ter uma testagem em massa da população, que ainda não foi feito aqui no Brasil. Você precisa fazer, de fato, um investimento também nesses outros instrumentos para que você possa gradativamente ir abrindo e deixando as pessoas voltarem às suas vidas normais o mais rápido possível. Que a gente sabe que ninguém aguenta ficar tanto tempo fechado, que a renda é urgente, a renda acaba, as pessoas dependem daquela renda hoje. É muito difícil a questão das comunidades também, sim, ficar dentro das casas sem nenhuma condição adequada de infraestrutura, sem saneamento, sem água. É sim muito, muito, muito difícil. É uma situação extrema, e nós somos absolutamente sensíveis a isso. E eu acho que o mais importante também é a gente não tratar como ou uma questão de saúde ou uma questão econômica. No meu entender, as duas estão profundamente interligadas e a gente precisa trabalhar dessa forma e ter um plano. O que falta para mim, Sérgio, agora, e a minha grande crítica, é a falta de um plano. Para mim não tem um plano ainda, não me foi apresentado, eu não vi nenhum plano com início, meio, fim. Eu acho que isso está causando uma ansiedade muito grande a todos nós, porque essa falta de plano, essa falta de clareza está trazendo uma imensa ansiedade em que a gente fica sem poder se programar, sem poder saber por quanto tempo a gente vai ter que segurar um dinheiro X, um dinheiro Y, quando é que a gente vai poder voltar, qual é a ideia. E me parece que há uma grande descoordenação, essa talvez seja a minha maior crítica, há uma grande descoordenação nacional, pelo contrário, que está sendo atrapalhada por brigas políticas, e essa descoordenação está trazendo um custo altíssimo para o país, porque as pessoas não estão sentando na mesa e coordenando esforços, quando deveriam estar fazendo e pensando sim um plano nacional para a gente resolver esse problema com início, meio e fim. Eu não seria capaz de te dar uma resposta sobre como é que seria esse plano, porque eu precisaria de muito mais informação e dados, a gente precisaria de uma equipe pensante, economistas, pessoas bem informadas, advogados, economistas, administradores, enfim, contadores, todas as pessoas deveriam estar sentados, médicos, e pensando esse plano de forma coordenada. Infelizmente, a gente não viu isso ainda e eu gostaria muito, muito de ver. Eu acho que é o que está faltando para que todos nós possamos ter uma clareza de fato de como é que a gente vai sair dessa, que eu acho que é isso que está deixando todo mundo muito ansioso e é difícil mesmo, né? Se é difícil para a gente ficar em casa, a gente que mora bem não tem essas dificuldades, imagina para quem está numa situação maior de vulnerabilidade. Bom, eu vou descendo aqui as outras perguntas de todo mundo. O Pedro Cruz colocou aqui para mim: deputado, que tal aproveitar essa onda e abraçar a área da saúde para além da pauta econômica? Poxa, Pedro, eu acho ótimo também. A gente tem uma certa limitação, né? Porque a gente, assim, como deputado, a gente não é que nem no executivo, que você tem secretários, secretarias, você tem um time
abrangente para tratar de todos os temas, né? Como deputados, a gente costuma escolher certos temas realmente para que a gente possa se aprofundar mais, para que a gente possa trabalhar, chamar a atenção, dado que vários deputados têm as suas bandeiras também, e a gente tenta sempre focalizar para que a nossa energia não se dissipe, porque a gente não tem tanto recurso assim para ter uma atuação tão abrangente e profunda em todas as áreas, né? Mas saúde é um tema absolutamente fundamental, realmente não é um tema que eu domino, não é um tema que eu trago na minha história como formação. O que eu poderia contribuir um pouco no tema da saúde talvez fosse com questão de organizações, de governança, né? Eu sou advogado de formação, trabalhei muito com direito societário, contratos, então trabalhei com montagem de empresas, montagem de relações, compliance, né? Que são formas de você fiscalizar, formas de você cumprir regras. Então tudo isso eu poderia contribuir para uma formação, vamos dizer assim, da parte administrativa global, mas para eu poder ter ideias mais profundas em relação à saúde, uma atuação mais profunda em relação à saúde, eu realmente teria que sentar mais, estudar mais o tema também, trazer mais pessoas. Pretendo fazer isso, a gente já está fazendo isso, mas leva um tempinho aí para a gente poder ficar bem a par, e até lá a gente confia nos técnicos, confia nas pessoas que têm credibilidade, que estão dando muita informação para a gente também, e dentro do possível a gente se posicionar naquilo que nos cabe, que é a atividade de legislar, votar leis, propor leis, e também a atividade de fiscalizar o Poder Executivo naquilo que ele está fazendo. Vou descendo aqui um pouquinho, vou descendo aqui, pessoal, obrigado, várias manifestações, obrigado. O Márcio Eduardo, tudo bem, Márcio? Você botou aqui hoje. Hoje pela manhã o Dória apresentou um plano de austeridade fiscal frente à queda na arrecadação do segundo semestre. Tem algo assim no Rio e na saúde? Eduardo, não tem nada assim no Rio, o que é lamentável, porque deveria ter sim. E na saúde eu estou acompanhando o que a Secretaria de Saúde vem fazendo, que no meu entender está muito alinhada com as medidas recomendadas e trabalhadas junto ao Ministério da Saúde. Mas sobre a questão da austeridade fiscal, é um momento, volto a dizer, complexo, porque você precisa dar um suporte, né? Mas por outro lado a gente já tinha problemas fiscais. Então, mais do que nunca, ao mesmo tempo que o Estado tem uma possibilidade e um dever, até neste momento de crise, é quase uma situação de guerra, de dar um suporte, dado que o Estado está precisando tomar medidas fortes para que a economia como um todo não saia do lugar. Ao mesmo tempo você tem que ter um plano, e aí eu volto a dizer que a gente ainda não recebeu, que eu lamento profundamente que isso não tenha acontecido, lamento em termos até pessoais, tipo, cara, é um completo absurdo que a gente não tenha um plano econômico até o momento, uma ideia do que fazer, né? A gente até tem propostas em relação a isso, de alargamento de pagamento de tributos, de você fazer as reformas, eu volto a dizer, reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma que faça sentido, uma reforma estruturante, que tire o país de fato para o dia seguinte, o estado do Rio de Janeiro saia melhor e mais forte, e assim você consiga ter mais credibilidade, conseguir crédito e rodar um dinheiro necessário, direcionar o dinheiro para onde ele precisa ir, aliviar o dinheiro, tirar o dinheiro de onde ele não tem que ir, né, que são as partes mais políticas, cargo comissionado, aumentar a produtividade, enfim, você tem que fazer uma grande reforma estruturante mesmo para que você saia mais forte do que você entrou numa crise tão difícil. E nós não temos aqui no Rio de Janeiro esse plano. E a gente está assim, cobrando bastante que esse plano saia, mas a verdade é que esse plano não saiu nem quando a gente não tinha um problema de crise. Esse governo assumiu, o governo do Estado, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nunca mandou nada para a Assembleia, nunca apresentou plano nenhum de nada, nem quando a gente não tinha um problema. Então esse governo não sabia nem o que fazer na economia, nem quando a gente não tinha problema. Imagina agora, no meio da crise. Se não veio antes, vai vir agora? Eu espero que venha, estamos esperando, mas não está vindo. E isso é uma responsabilidade do Poder Executivo. E a gente não só pode, como a gente deve cobrar que o Poder Executivo do Estado do Rio, o governo Witzel, apresente um plano econômico, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a sociedade, e um plano que faça sentido.
Pare só de ficar falando bravatas do tipo se sair na rua vou te prender, que eu já comentei aqui que ninguém pode ser preso sem lei federal nesse sentido, poderia pagar multa, mas não ser preso, e deveria sair desse negócio de bravata e apresentar realmente um plano que faça sentido com início, meio e fim. Então, enfim, infelizmente não temos aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho para as manifestações. Andréia colocando que não existe coordenação entre as esferas, todos querem tirar uma casquinha, é verdade, Andréia. Não é possível vermos um governo, agora Eduardo, um programa nacional de saúde para combate à crise, pois o governo federal, o presidente Bolsonaro, não se posiciona assim, verdade. Veremos em breve o plano de folga do isolamento, complexo, poderia até existir esse plano, desde que tenha sentido médico e de saúde. O Pedro perguntou se eu já pensei em buscar ideias na minha base eleitoral. Pedro, super, inclusive essas lives aqui também são para isso, para a gente abrir portas aqui, para quem puder e quiser nos ajudar. Eu recebo muitas mensagens de quem nos apoia, acompanha o nosso mandato em relação a temas específicos, e tudo aquilo que a gente consegue ajudar, consegue somar, a gente leva para frente, leva adiante, tenta ajudar o máximo possível, construir pontes e levar ideias para frente. Então estou e estarei sempre muito aberto a sugestões, a participação dentro daquilo que é a limitação também do nosso trabalho, né? Eu não estou no Poder Executivo, estou no Legislativo, então por mais que a gente às vezes consiga propor, para implementar depende do Poder Executivo também, e aí depende de uma mobilização da sociedade nesses assuntos, mas tudo que chega a gente leva e está sempre aberto aqui. A Cátia Gralato manda aqui, lembrando que a população que domina essa área pode levar a demanda e material, ajudando o deputado na elaboração. É isso aí, Cátia, a gente está sempre aberto e na verdade querendo isso, né? Quanto mais vocês participam, quanto mais vocês mandam para a gente material, realmente mais a gente consegue trabalhar o tema e ter mais qualidade até nas nossas opiniões. O canal que o Pedro está colocando aqui, Pedro, eu tenho vários canais para a gente falar sobre isso. Primeiro o WhatsApp, que o número está lá aqui na rede social, que está no Instagram. Agora eu não perdi o número de cabeça, eu não lembro nem o meu próprio número de cabeça do celular, gente. Então vejam lá aqui no nosso Instagram, dá uma olhada lá. Eu sempre falava o número na campanha, mas agora eu esqueci. Mas temos um WhatsApp que fica comigo e fica com a equipe faz esse filtro para mim. Aqui nas redes sociais, no Instagram, eu acompanho bastante também aqui os directs, né, as mensagens. Se mandar, a gente lê, todo mundo lê, eu e minha equipe também. Twitter, se me mandar também, eu e minha equipe lemos. E Facebook, se mandar, eu e minha equipe também lemos. Então, nós temos pelo menos 4 canais aí de comunicação com vocês, que a gente está sempre ativo, eu estou sempre olhando, e a minha equipe também. Então, que a gente pode sempre marcar, e muitas vezes isso acaba resultando em marcar reuniões lá na Assembleia, marcar reuniões entre nós, ou um call, uma ligação, para que a gente possa trocar uma ideia, bater um papo e evoluir as ideias. Então, esses canais estão sempre abertos, esses canais são para vocês participarem junto comigo mesmo, e eu espero que vocês mandem bastante coisa para a gente, porque a gente precisa. Inclusive informações, ajuda, toda ajuda é bem-vinda, né? A gente fala, eu fico feliz de não ter 1 milhão de certezas no mundo e nem de fingir que eu sei tudo para vocês, porque qualquer pessoa tem uma limitação, a gente tenta aprender o máximo possível, quer dar o nosso melhor sempre, mas a gente sabe que quanto maior a participação, quanto mais pessoas puderem trazer os seus conhecimentos, mais rico fica o mandato, né? E mais rico a gente pode ter, com mais informações a gente pode ter a nossa atuação aqui. Deixa eu descer aqui mais para algumas questões que vocês estão trazendo. O Legislativo pode forçar o Executivo a apresentar o plano de saída da quarentena. O RL Nogueira, o Legislativo pode forçar o Executivo a apresentar um plano de saída da quarentena. Pode, deve, está fazendo. Isso é fato, mas precisa ser apresentado. Thiago, 1 milhão em consultoria é piada. O preço de uma consultoria e a MPO. Concordo, Thiago. Realmente essas coisas são extremamente estranhas. Kate, desculpa. Kate, pronto, não erro mais. 1 milhão em consultoria é piada e realmente parece uma coisa muito estranha. Cheira mal, onde a fumaça normalmente é fogo. E eu já disse aqui no começo, eu repito, várias investigações foram abertas. Tem uma CPI sendo proposta na Assembleia que vai contar com o nosso apoio, e também o Ministério Público já abriu diversas investigações para apurar essas irregularidades, e todas as comissões, os conselhos de crise também
estão super de olho nisso. As comissões da Assembleia também têm sido bastante ativas e têm diversas vezes oficiado para que se faça essa fiscalização nos órgãos. Vamos deixar... o Marcelo lembrou meu número aqui, ó. Tchela, graças a Deus me salvando aqui, ó. Nosso número de WhatsApp para vocês é 99-582-7402. Pronto, tá aí mais um dos canais, 99-582-7402. Esse telefone, ele não é o meu telefone, ele é o telefone do gabinete, ele fica com a minha equipe e comigo também, e a gente fica vendo essas mensagens para a gente fazer sempre um compilado e abrir canais. Mas, volto a dizer, aqui nas redes, Instagram, Facebook, Twitter, a gente olha todas as mensagens que vocês mandam para a gente responde, a gente quer responder todas e a gente trabalha para isso, para responder sempre o máximo possível, ou seja, a gente quer responder todas. E então, por favor, mandem sempre. Se vocês querem ajudar também, se dispuserem, vai ser não só um prazer, como uma necessidade. Nos ajudem, vai ser sempre muito, muito bem-vindo. Mais uma vez aí, deixa eu descer aqui então nas nossas últimas questões, porque eu já estourei a nossa meia hora, tá vendo? Eu vou batendo papo com vocês aqui, vou ficando. Mas então vou para as últimas questões aqui, ó. A Nair Cabral pode colocar para vocês, ó. Tô dando um relato. Podem enviar informações, ele e a equipe respondem. Nunca me deixaram sem resposta. Tá vendo? Nair não me deixa mentir. Obrigado, Nair, pelo seu relato. A gente realmente gosta e precisa muito da participação de todos vocês. Então, por favor, mandem, não deixem de mandar sempre pra gente. Críticas também são sempre muito bem-vindas. Claro, a gente espera sempre de forma respeitosa, né? Eu tenho que respeitar vocês e vice-versa, vocês também, por mais que a gente discorde, mas é uma via de mão dupla, é um respeito mútuo. Então, todas as críticas também, se vocês tiverem alguma questão, algum feedback, positivo ou negativo, serão sempre muito bem-vindos e sempre levados em consideração. Descendo aqui, o RL Nogueira colocou: deputado, em vez desses hospitais de campanha a céu aberto, poderia ser construído leitos em espaços não utilizados em hospitais existentes? Olha, Nogueira, se houver uma estrutura adequada para isso, eu entendo que sim. Eu entendo que você não precisaria fazer um hospital de campanha se você tiver um espaço não utilizado em hospital existente que tivesse a estrutura adequada e os moldes adequados para receber. Eu entendo que isso deveria estar sendo feito. Até rodou um videozinho no WhatsApp de uma pessoa fazendo uma denúncia, né, no interior do estado do Rio de Janeiro, de que haveria um hospital, uma estrutura de hospital abandonada numa cidade, não sei se era Barra de São João, mas eu posso estar errado, eu não me lembro exatamente porque eu vi aqui no vídeo do WhatsApp, e que ao lado estava sendo montada uma estrutura temporária. Tem que entender as razões para isso, né? Tem que entender se há razões técnicas que justifiquem isso e a não utilização do imóvel que estaria ao lado. A princípio eu acho estranho também, eu acho que deveria ser usada uma estrutura já existente até para economizar custos, por uma razão de eficiência, mas é muito difícil falar de orelhada, né? E a gente precisa entender por que aquela decisão foi tomada. E uma vez que a gente tem as informações, aí a gente consegue fazer essa avaliação. Por isso, volto a dizer, essas investigações estão acontecendo tanto no âmbito da Assembleia quanto no âmbito do Ministério Público. Onde há fumaça, normalmente há fogo, nem sempre há. Então a gente tem o dever de ofício, de olhar e de investigar, e eu acho que é isso que nós estamos buscando fazer, nós e outros também. Indo para as últimas aqui, a Eliane também mandando, que está sempre a resposta. Eliane, muito obrigado sempre pelas suas mensagens, aliás, sempre muito queridas, sempre muito legais, e a gente sempre se reenergiza com as suas mensagens, com as suas colocações, para a gente aqui dar uma força extra. Então um abraço especial para você, Eliane, também. Vamos descer aqui então mais um pouquinho, pessoal, as últimas mesmo, para a gente fechar, que a gente já está aqui há uns 40 minutos, e não percam, faremos várias lives, então a gente vai ter sempre a oportunidade de conversar por aqui. Deputados, estão sendo reativadas enfermarias e leitos de CTI que estavam fechados. O Rio já possuía um grande déficit de leitos de terapia intensiva. Poderíamos batalhar para que esses leitos não sejam perdidos após o período de Covid-19. É isso, Pedro. Eu acho que a gente já tinha dificuldades nas questões de saúde anteriormente, né? Agora é uma oportunidade que a gente tem para ver o quanto elas são importantes e o quanto elas precisam que os recursos sejam de fato bem utilizados para aquilo que a população precisa. Quando faz falta, é na hora que a gente sente aqui numa crise dessa
quão importante é para a população ter esses instrumentos bem atendidos e quão importante é que o dinheiro vá para onde ele tenha que ir e não seja usado para demagogia, populismo, campanha eleitoreira, dinheiro público para isso. No nosso entender não faz sentido nenhum. Esse dinheiro que sai do bolso das pessoas, que sai do cidadão, que paga os seus impostos, tem que ser direcionado para onde ele é importante, para onde ele faz de fato diferença. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando para isso. A luta não vai acabar amanhã, ela não começou hoje, mas ela vai continuar sem dúvida nenhuma até que a gente tenha um ambiente melhor do que aquele que a gente tem hoje aqui. E descendo então aqui, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado pelas mensagens, espero ter respondido aí grande parte ou quase todas as questões que vocês colocaram aqui hoje, que o pessoal me trouxe aqui também pela internet ao longo dessa semana. Fiquem atentos porque nós estamos tendo, né, várias lives, a gente já fez algumas essa semana passada, essa semana começamos fazendo uma também na segunda-feira, que foi bem legal, e a gente vai tentar sempre ter um convidar alguém para participar dessas lives, para trazer um debate para vocês, para trazer pessoas com olhares diversos, de setores diversos, mas pessoas sérias, pessoas que possam sempre agregar, pessoas que possam trazer o debate e uma participação. Então, eu sei que a competição para live está acirrada, todo mundo está fazendo live, todo mundo está convidando alguém para fazer live, já deve ter umas 5, 6 lives acontecendo agora aqui no Instagram, enquanto a gente vai falando, mas nós estaremos aí firme e forte e contando com a participação de todos vocês. Mais uma vez, obrigado, forte abraço e, por favor, mandem sempre mensagens, estamos sempre atentos. Todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e também no WhatsApp 995827402. Boa noite, pessoal. Obrigado e até a próxima.